Olá, eu sou Silvia Garcia e o programa Assembleia Debate está começando. Maior e mais completo estudo sobre comportamento do leitor brasileiro revela que a média de livros por habitante no país é de 4 obras por ano e que o consumo de livros aumentou. Será que a tecnologia teve alguma influência nisso? É o que vamos saber agora conversando com os nossos convidados. Nós temos aqui a bibliotecária Karen Fernandes, o educador e sociólogo Cláudio Sá e também aqui no nosso estúdio o filósofo e educador Luciano Nascimento. Quase que não saiu educador aqui. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa hoje. Eu falei no início agora que existe uma média de 4 livros lidos pelos brasileiros, que foi o que saiu na pesquisa. Na verdade, isso é de 2011. Em 2014, que acabou de sair uma quentinha do forno, diminuiu essa média. Está de 2 a 3 livros, mais ou menos, lidos pelos brasileiros. O que está acontecendo, gente? Quem quer começar a falar aqui? Karen, o que está acontecendo? Você começou falando sobre será que a tecnologia tem alguma coisa a ver com isso, né? Eu não sei se a tecnologia tem alguma coisa a ver com isso. Eu acredito que a tecnologia ela trouxe novas ferramentas para a pessoa ler, enfim, até como os e-books, os tablets, enfim. Mas eu acredito que o problema vem mais para trás mesmo. Vem mais para trás. De educação ali de base, do exemplo, do incentivo. A sua área de biblioteconomia, exatamente o que você faz, Karen? Eu trabalho na biblioteca da Assembleia Legislativa e hoje eu trabalho especificamente na biblioteca digital. Na biblioteca digital? Na biblioteca digital. Então você já tem influência sobre isso? Já. Ou não, né? Ou não. Espera que daqui a pouquinho eu chego mais aqui. O que está acontecendo? O brasileiro está parando de ler? Está com preguiça? Está sem tempo? O que está acontecendo, Cláudio? Olha, Silvia, eu acho que a questão dos últimos anos, né, principalmente da década de 70 para cá, quando eu falo últimos anos que sociólogo, historiador, pensa tudo em grande escala, né? Mas dos últimos 40, 30 anos para cá, você tem uma aceleração, né, na cabeça das pessoas por causa da tecnologia, sim, né? Tá tudo muito efêmero, né? Isso, cada nova tecnologia, ela insere uma nova velocidade, isso é fácil de entender pelas máquinas, ela acaba colocando no nosso cotidiano. As pessoas estão acordando hoje com WhatsApp, com Facebook, com 20 mil mídias ao mesmo tempo, onde você tem poucas informações e rápidas informações com textos mais superficiais, né? Isso vai ter um impacto para pessoas das novas gerações, que nascem com textos curtos, né? Então a dificuldade vai ser direto nos textos longos. Você trabalha onde, Cláudio? Eu trabalho na FMU, sou professor da FMU. Você é professor? Da FIANFAM. Então eu imagino que você deva ter esse espelho do que está acontecendo descarado ali, né? Claro, a gente tem alunos que têm... Com a escrita dos alunos, sim, com a... todos, né? Isso não é uma... Sim. Isso não é uma coisa de uma universidade ou de outra, de todas as universidades. Você pode pegar qualquer professor, desde a USP, ou você vai ver pesquisas iguais nos Estados Unidos ou na Europa. Isso não é uma coisa que acontece só no Brasil. O fenômeno também chega aqui, né? É claro que aqui a gente tem uma dificuldade por toda a nossa questão sociocultural e todas as nossas dificuldades, mas isso não é uma coisa, um privilégio só do nosso país, não. Você concorda com isso, Luciano? Concordo, eu acho que o impacto da tecnologia não recai exatamente sobre a forma de se ler, né? Mas em relação à nossa vida em geral, né? Acho que dá para a gente desenvolver isso aí ao longo do programa. Agora, bem, a pesquisa fala exatamente da diminuição da leitura de livros, né? Isso, de livros. Talvez não seja exatamente de ler. De ler, né? Mas há uma transformação na forma de produzir, de consumir a leitura, né? Essa modificação não necessariamente é negativa ou positiva, mas é uma modificação, né? Agora, é engraçado que eu tenho dados aqui que para chegar nos indicadores de leitura e traçar o comportamento dos mais de 5 mil entrevistados, lembrando que nós estamos falando de uma população de milhões aqui no Brasil, mas quando se faz pesquisa, você tem exatamente números assim, 5 mil, 1.000 e poucas pessoas, mas eles escolhem a dedo essas pessoas que são pesquisadas para poder refletir o que está acontecendo na sociedade num geral. Essa pesquisa também mostrou que o maior número de leitores não está na região sudeste. Eu achava que estava aqui, até pelo desenvolvimento da região. Está no centro-oeste. O que acontece lá que não acontece cá, Karen? Não sei, eu vi também que no Nordeste subiu bastante, né? E o Norte é onde está mais baixo.
Eu li alguma coisa, eu não sei dizer exatamente, mas no Nordeste teve um incentivo maior, né? Mais pessoas voltando para a escola e que isso modifica também, né? Acabou com o reflexo nesse número aí. Exato. Mas então o que acontece, já que a gente não pode falar lá sobre o Nordeste, a gente não tem esse approach lá, o que acontece então aqui na região Sudeste? Que o pessoal está lendo menos. Aqui na biblioteca, como que é a frequência? É bem baixa. É baixa. É bem baixa, infelizmente. Mas é bem porque baixa. não tem tantos títulos novos? Porque Tem. A biblioteca tem muitos títulos, grandes clássicos, tem títulos novos, sim, tem bastante coisa. Até porque é uma biblioteca que ela tem muitos anos já recebeu muita doação de livro. Então, assim, ela tem bastante coisa. Mas, de fato, as pessoas não procuram, né? A biblioteca hoje, a nossa, ela é para empréstimo, mas ela é fechada só para o público da Assembleia mesmo, para os funcionários. Para os funcionários. Ela é aberta ao público em geral, mas só para consulta, não para levar um livro para casa para poder ler. Então, aí né, não dá para a gente ver hábitos de leitura, né? Sim. Como o caso da pesquisa. Mas mesmo os funcionários da LESP, né, não são leitores, como a pesquisa coloca. Não tem essa assiduidade ali na biblioteca, não poderia tem. ter mais. Mas Não o que você acha que falta, então, para que tenham mais leitores lá em cima na biblioteca? O que está faltando? Eu acredito que são os hábitos mesmo que estão modificando as pessoas. As pessoas, de fato, elas não têm o hábito da leitura. Quando você pergunta para um adolescente ou, enfim, para um jovem, o que você mais gosta de fazer? Qual o seu lazer? Qual o seu hobby? Enfim, dificilmente vai colocar a leitura como uma das primeiras coisas. Vão aparecer muitas outras questões antes do livro. Cinema, jogar videogame, ficar na internet. Ficar na internet, exato. Ler lá. Que ele vai até ler alguma coisa na internet, como ele colocou já, né? Ele pode estar lendo algumas coisas, lógico, na internet, como tá, né? Ler jornal, ler 1000 notícias nas redes sociais, mas não é considerado leitor da forma como a pesquisa colocou, né? Que o leitor é aquela pessoa que leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Exatamente. Né? Esse é o leitor que eles estão pesquisando, né? Não é alguém que há 10 anos nem toca nisso. Isso não entra na pesquisa. O que está acontecendo? Que eu perguntei se a gente estava com preguiça de ler ou está sem tempo de ler por causa da tecnologia. Mas a tecnologia a gente também não pode culpar só ela, né? Você lê bastante livro? Tenho que ler, né? Faz parte da profissão, né? Mas você gosta? Eu gosto. Eu acho que tem muito a ver com aquilo com que ela disse, né? Você quando você tem um estímulo, eu acho que a questão familiar é importante. A questão das oportunidades são importantes. Quando você tem um país que dá poucas oportunidades para as pessoas terem acesso a bibliotecas, né? Você vai nos Estados Unidos, você tem quase uma biblioteca por bairro, bibliotecas boas, gratuitas, com Wi-Fi. Isso traz a comunidade para participar desde pequeno. As crianças estão vendo as pessoas lendo. Então, isso é importantíssimo. É importantíssimo, né? Então, agora, outra coisa que eu queria colocar também é que se há uma diminuição na leitura dos longos textos, né? Porque são os livros, há também uma nova habilidade que as novas gerações vêm formando, que é a questão de trabalhar com imagem, com áudio. É mesmo? Né? Porque como elas nasceram com essa geração de flash, das grandes mídias, você pode ver que o tratamento de fotografia das novas gerações tem muito mais cuidado. Veja as fotos no Facebook, veja no Instagram, como elas estão mexendo com ferramentas mais aprimoradas. Então, elas estão criando novas formas de conhecimento, muito mais ligado à imagem e movimento do que as formas tradicionais de profundidade, lentidão, que demanda a leitura e que é importantíssima também. Concentração, entrega, né? Tudo assim. Você vai formar o teu mundo ali naquele momento em que você lê, né? Claro. Você passa uma história na sua cabeça. Com certeza. Enfim. Luciano, você corrige bastante prova? Corrige? Vem muita coisa feia ali, escrita? Muita palavra errada? Tem. Mas, em geral, é difícil fazer uma análise assim a partir do que eu leio nas provas. Tem erros. Tem erros em relação ao domínio da língua formal, mas eu acho que a maior questão é se a pessoa consegue se apropriar, ou, na verdade, no caso da escrita, que é um processo diferente da leitura, né?
embora convergentes. Exatamente, embora andem juntos. A questão principal é a pessoa conseguir expressar por meio da escrita uma concepção, uma ideia, né, narrar uma história. Isso é anterior ao domínio das regras formais da escrita. Regras formais. Né? Para mim, isso é o essencial. Né? E aí há problemas também, né? Mas há desenvolvimentos aí. Né? Agora, com relação a essas práticas de leitura, a gente tem que pensar isso, assim, porque as formas de produção de texto também estão, né, se alterando, né? Então, até que ponto que essa pesquisa também está defasada? Porque as alterações são abruptas, né? Elas são muito rápidas. Um exemplo, cita um exemplo. Por exemplo, na produção de textos acadêmicos, né, que é o que a gente mais lê. Hoje, a dinâmica de produção dos artigos é mais intensa do que a produção de um livro mesmo, assim. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Muito do que se lê e se consome em leitura dentro do meio acadêmico são artigos. Não exatamente livros completos. Ou seja, ou muitas vezes se pinça uma parte do livro, né? E isso tem a ver com a forma de produção do texto no meio acadêmico também. Né? Ou será que isso é reflexo do mercado, que daí reflete ali dentro do meio acadêmico para passar para vocês? Porque se alunos na faculdade estão chegando, é o meu entendimento, tá? Se alunos na faculdade estão chegando com erros crassos de português, para mim isso indica que não leem muito. Porque quando você lê muito, você tem acesso a várias palavras, a pluralidade de palavras aumenta, e saber como escrever também, porque você tem convivência com essas palavras. O que vem de ansioso com ser agente, junto, vírgula esquece. Vírgula e ponto, então eles foram dar uma volta e nunca mais voltaram. E também o advento do computador também ajudar a gente a escrever. Cadê você? É a letra K com a letra D e o V e o C. Eu perguntaria, será que essas pessoas sabem escrever? Então, eu acho que se elas tiverem esses erros, mas elas conseguirem transmitir ideias, narrar histórias, elas sabem escrever. Né? Ou seja, a linguagem tem uma questão complexa bem nela, ampla. né? Porque ela, ao mesmo tempo, é um sistema, mas ela sofre influências históricas, né? Então isso é muitas vezes um problema para a gente também. Ou seja, você tem, às vezes, um mesmo som que pode ou vai ser escrito de várias formas. Então, isso, para você se apropriar inteiramente disso, é importante, é demorado, mas para mim isso não é o essencial em relação à escrita. O essencial é você conseguir transmitir de maneira clara uma ideia, né, narrar uma história. E algumas pessoas conseguem fazer isso, outras não. Né? Então você esse é o acha problema. que isso seria talento ou eu talento acho que alguém saber fazer isso? Ou Não, eu acho que é educação. Deficiência do aprendizado. Ou a eficiência, né? A eficiência ou deficiência. Agora, o que eu estava falando em relação à questão de produção do texto, por que eu estou falando que essa pesquisa está errada? Porque você pode ter hoje alguém que está na faculdade que não leu exatamente um livro completo, mas leu 20 artigos no semestre. Entendi. Entendeu? Então, assim, até que ponto que essa pessoa não é uma leitora? Ela é um leitor, até porque a forma de produção acadêmica está muito focada nos artigos. Boa parte dos livros que você tem são coletâneos, são organizações em torno desses artigos, né? Ou seja, está desaparecendo cada vez mais aquela figura do intelectual que vai escrever um livro que vai revolucionar. Geralmente os livros mais importantes são arregimentados junto ao que é produzido. Então, assim, a forma está mudando e isso não é nem ruim nem bom. Eu acho que é uma forma mais adaptada ao contexto que a gente vive. Bom, eu vou fazer uma rápida parada aqui, porque a gente vai para o intervalo, e eu vou deixar uma pergunta no ar para você que está assistindo a gente. Quantos livros você leu este ano? E quais? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate. O tema aqui hoje é hábitos de leitura versus tecnologia. No primeiro bloco, a gente falou bastante sobre se está diminuindo, se o brasileiro está com preguiça de ler, porque a média de livros lidos pelo brasileiro caiu. Mas eu quero abordar também esse lado da tecnologia.
E antes, responder a pergunta que eu fiz antes do intervalo. Quantos livros você já leu esse ano e quais? Quantos livros você já leu esse ano? Nossa, eu leio bastante. Eu já perdi a conta, mas eu li mais de 10 com certeza. Mais de 10 com certeza. Eu estou perguntando... E mais da metade e-book. Mais da metade de e-book, ó. Deixa essa informação guardada aí. Quantos livros você leu esse ano, você lembra? Livro, uns 6 livros, e o resto artigo científico. Artigo. E você lê o livro físico mesmo, assim, Não, contato? Esse ano, é interessante essa pergunta. Esse ano foi o ano que eu comprei uns 3, 4 livros e-books. Pela primeira vez, E-books. pela necessidade mesmo de você começar a se adaptar às novas linguagens. E essas novas linguagens que estão com os nossos educandos. Então eu comecei a ler e me acostumei. Vem de cima, né? Isso, Vem de cima. Você leu quantos livros esse ano, Luciano? Também uns 6, fora os artigos. E-books ou livro palpável? Livro palpável e e-book. E e-books. Também gosto, também adoro. Bom, já que a gente está falando da tecnologia, ela não interfere na hora de ler? Será que as leituras mais rápidas que a gente tem na telinha, a luz, a incidência da luz, talvez manuseio, será que isso não está diminuindo também a vontade da gente ler? Ficar numa posição desconfortável, porque com o livro você, não sei se é já o hábito, mas o livro você já tem um jeitinho de ler o livro, enfim... No meu caso específico, eu adoro ler desde criança, eu sou uma pessoa que leio bastante e gosto, né? Sou bibliotecária, né? Enfim. E eu gosto daquela coisa, eu sempre gostei do livro, do cheiro do livro, de passar a mão na capa, aquela paixão toda pelo livro físico. Só que esse ano eu comprei um tablet. Falei, vou tentar experimentar isso aí, porque eu não gostava, tinha um certo preconceito mesmo. Só que eu me apaixonei. Por quê? Ele me deu algumas características que o livro físico não me dá. Por exemplo, eu gosto de ler à noite na cama. Com o livro, eu tinha que acender a luz, ou tá com uma luminária em cima, daí a abajur não fica certinha, você joga pra cá, joga pra lá, enfim, uma coisa meio incômoda. Você é casada então? Isso, daí meu marido quer dormir, eu fico ali com a luzinha, dá pra apagar a luz, cara, né? E você tá ali e tal, enfim. Com o e-book, o que eu faço hoje? Eu tenho, lógico, uma plataforma, eu não leio um PDF no computador. É diferente, porque as pessoas, eu já pedi para amigos, você tem esse livro, me manda um PDF no computador. Coisa, não, quase eu que não um vou ler. do... Não, eu não vou ler. Quase que um xerox do livro digitalizado. Agora, o digital, não, ele já te dá aquela opção de escolher o tom do brilho, a que cor você quer, tem até, no meu lá tem lá noturno, quer dizer que ele fica todo preto, só as luzinhas. Eu acho ele mais confortável para ler até. Então, eu passei a ler muito mais com e-book, daí eu leio bastante à noite. Leio em ônibus, viajando. Eu já fui viajar assim à noite, passar a madrugada viajando. Então o ônibus está todo apagadinho, eu tô lá quietinha lá com o meu e-book. E você você acha que na verdade te convida mais a ler? Não cansa mais? Jamais. Porque, pra mim, não. Não, né? Porque essa meu luminosidade... pessoal, né? Eu não sei. Essa luminosidade da tecnologia, a gente que fica exposto a computador, a gente sabe que tem uma influência negativa bastante grande no enxergar, na visão, né? E cada vez mais a gente está de olho na tela. Né? A gente não está mais de olho em papel, enfim, o reflexo da luz de uma tela de TV, de um tablet, de um computador, é completamente diferente do reflexo de um papel branco aqui na minha mão. Mas eles estão buscando cada vez mais, eu acho, essa ficar tecnologia de melhorar e ficar próximo disso. Para você não fez a menor diferença? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Eu acho que melhorou. Eu leio mais. Te incentivou mais. Me incentivou. E como eu também gosto de ler, eu tenho esse hábito meu de ler 3, 4 livros ao mesmo tempo, então com o e-book melhora ainda também, porque os 3 ou 4 estão ali naquele tablet que eu jogo na bolsa e onde eu tiver, quero ler, Beijo, já cansei, agora quero ler o outro, não preciso carregar aquele monte de livro também. Então, de fato, para mim, ele me incentivou e eu tô lendo ainda mais com o e-book. Mas aí eu vou falar uma coisa, eu achei tudo lindo o que a Karin está falando. E você está lendo no e-book, numa viagem de ônibus ou de avião, e acabou a bateria. Com livro físico isso não acontece, né? É mais fácil. Eu queria só discutir um pouco, porque essa discussão relembra para mim a questão dos meios de comunicação e dos formatos, né? Porque você tinha vitrola, você tinha LP, você teve o CD e você teve o MP3. Com cada... você ia na loja comprar CD. Hoje em dia você não vai em loja nenhuma. Não vai na loja, não é a mesma coisa, né? Mas com cada formato novo, você criou um tipo de relação.
O rádio não morreu por causa da televisão, a televisão não vai morrer por causa da internet, então com cada As editoras também não vão desaparecer. Algumas estão sofrendo muito, né? Mas elas estão se recolocando dentro do mercado, dentro da música, dentro da questão dos livros, estão se recolocando. Estão se adaptando. Se adaptando. Então é um novo formato, as pessoas têm que saber trabalhar com todos os formatos. Eu também, acho que eu comprei mais livros, e-books, mas o último que eu comprei, eu fiz questão de ser papel. Então, uma Por que coisa... você fez questão de ser papel? Tava com saudade? Acho que um pouco. Eu falei, já comprei 3 agora e-books, vou comprar um de papel, né? Porque e a questão do preço, porque estava o mesmo preço. É isso que eu ia abordar, o preço também se diferencia. E-book e papel. Aí eu falei, como é um livro denso, eu vou preferir papel. Vai ter 600 páginas, então eu vou preferir. Tá o mesmo preço. Tá o mesmo preço. Se fosse o e preço tem mais... diferença normalmente de preço de e-book para livro? Os e-books estão sendo mais baratos. Mais baratos, Esse que é o problema, ou essa que é a vantagem. Ou né? essa que é a vantagem. Você compra... a gente pode falar nome de site aqui, pode. né? Por exemplo, a Amazon tem feito promoções incríveis, o que dentro do mercado está causando um grande problema no Brasil, pelos preços que eles estão oferecendo, né? Mas para a população tem sido muito bom, porque tem baixado os preços. Você clica... cai no cartão na hora, no segundo, a facilidade já está dentro. Aqui você pode comprar. Agora. Aqui você pode comprar, coisa não precisa sair, muito pegar rápida. trânsito. Tarará. E assim, as pessoas estão tendo acesso cada vez mais, né? Quando você pensa que o Brasil tem mais celular do que pessoas, mais de 200 milhões de celulares, isso vai rapidamente chegar à mão das pessoas, né? Claro que um tablet é mais caro, mas vai diminuir o preço, assim como foi o celular, assim como vem os smartphones, né? vai diminuir, vai se ajustando a maior parte da população vai ter acesso. Só para terminar minha fala, finalizar passar para o Luciano, claro. só botar um outro dado importante, né? Existem estados no país que tem 20% ainda de analfabetos. Então isso é um dado importante, pode, né? Isso é um dado importante, porque só para a gente ter uma ideia de que o Brasil ele é um país continental com realidades muito diferentes. E que numa pesquisa dessa a gente está falando de São Paulo, mas a gente não está falando do Maranhão. Então, assim, tem que ter sempre cuidado quando a gente faz essas macro-análises, né? O Brasil é muito grande. Muito diferente. Tem uma outra informação aqui que diz o seguinte, em relação aos livros digitais, aos livros impressos, livros digitais, diga-se e-books, que é essa palavra que a gente está usando. Mostra que a maioria, 52%, acredita que os livros impressos jamais irão acabar. E que 48% desse mesmo número de pessoas que foi pesquisado nunca nem tiveram contato com e-books. Então a gente tem duas realidades aí, né? 50% eu acho que não vai acabar, livro físico, indo lá na lojinha e comprando, e ao mesmo tempo metade também nunca ouviu falar de e-book. Vocês estão falando que é bastante confortável, a adaptação é interessante, a facilidade de acesso aos livros. Você concorda com isso, Luciano? Concordo. É melhor mesmo o e-book? Não sei, eu acho também o livro em papel uma tecnologia muito eficiente. E ela vai permanecer se ela continuar sendo eficiente. Não vai ser por nostalgia, né? Ou seja, e é uma tecnologia também que tem uma história. Ou seja, nem sempre existiu. E quando ela surgiu foi uma revolução. Exato. Quando né, o Roger Chartier, ele mostra isso num livro dele, A Aventura do Livro, que quando esse formato surgiu, as pessoas tinham medo de quando virassem a página o conteúdo desaparecesse, porque antes era o papiro, né? Então assim, bem, talvez nessa época, né, devesse existir muita gente achando que o papiro não ia desaparecer, porque não podia, né? Era muito melhor desenrolar. Então assim, as coisas vão permanecer se continuar sendo uma tecnologia útil, né? Ou seja, a gente ainda escreve à mão e é muito útil. Tem para certos momentos, escrever à mão é muito mais útil do que escrever num tablet. Deixa eu abrir aqui o meu smartphone. Então, o que surgiu, eu também concordo com o Cláudio, surgiu uma nova forma, né? Surgiu uma nova forma que abre novas possibilidades, que não necessariamente vai matar outras formas. E que não é somente como se o texto impresso tivesse no e-book, né? Porque ele permite você, de repente, abrir uma janela e ter um vídeo ali, né? Você já tem revistas utilizando as traduções dos e-books são melhores do que as traduções
em livros físicos? Não. né? Agora, ele Não, permite alguns recursos de hipertexto que não tinha no anterior. Então, tem uma vantagem. Agora, tem também a sua vantagem o livro de papel, como você mesmo apontou, para além dessa relação mais nostálgica, né? Acho que é isso, assim. Mais uma vez, a questão da transformação e como lidar com ela, né? E essas pesquisas têm que se atualizar em relação a isso aí. Acho que enxergar a coisa como mais, uma né? coisa além, negativa, né? Não tem sentido, né? Tem a questão da acessibilidade, né? Porque o tablet você pode... ele narra, né, a história, ele fala. Pode ir então... para pessoas cegas, né? Pessoas, enfim, não então precisa necessariamente, tem todo Agora esse leque que ele alcança, o surgimento de uma coisa não é o desaparecimento de outra. E é inegável, assim, a nova geração, ela está acostumada a essas leituras multifocais, né? Vídeo, daqui a pouco está lendo um texto, depois vem outra coisa. Era São isso que eu ia falar, essas coisas condição, efêmeras, né? Essa coisa assim, eu condição. acabei de ler, já não é mais, e os textos são curtos na internet. Né? Você vai ler uma matéria na internet, ela é bastante curta, até porque ela já vai ser substituída em 10 minutos, talvez a notícia vire Isso e já é tem que ser rápido. interessante. E você lê no carro, você lê no intervalo do trabalho, você, deixa eu ler aqui, e caiu o dólar, tarará, você tem que ler rápido. Caiu o dólar e o porquê? Não dá para estender... E aí os Twitter, os livros didáticos mais atuais estão adaptados a isso. Porque tem que se ensinar a ler nessa nova dinâmica. O que não significa também que não se deva ler na dinâmica anterior. Agora, é uma dinâmica mais adaptada ao nosso meio, né? Tem que aprender a ler, né? Porque o que o Cláudio estava falando, Literalmente. o que o Cláudio começou a falar em relação à tecnologia, que eu acho que é bem interessante explorar, que é o seguinte: imagina antes, século XVI, ou o auge, né, quando a leitura se populariza mesmo, século XIX, né? Você tem vários escritores com livros densos, enfim, né? Você pensa, para você enviar uma mensagem e recebê-la de volta, quanto tempo demorava? Nossa. Entendeu? Eu não me lembro. Então, já passou, não me lembro. Era Nesse muito. entremeio, dava para ler um romance, entendeu? Agora não, é o tempo todo. Você manda uma mensagem, recebe, manda uma mensagem, recebe. Você está chapado no agora, né? Então, né? Um filósofo, sociólogo, geógrafo, David Harvey, que ele trata dessa questão da compressão do espaço-tempo. Então a gente está mais chapado no agora. Então, assim, realmente é uma dinâmica social mais difícil, que é conflitante com um livro que demore 6 meses para ler. Eu queria mandar Agora, Livro não que dá demora 6 meses para ler. Olha, nem sei o que falar. Alguns livros, porque tem alguns livros que que é uma relação, né? Você constrói uma relação com ele. O Grande Sertão, Moby Dick, não são livros que você vai ler numa sentada. Não é assim. Não, o Nos Capital Estados do Unidos, Marx, você vai ler numa sentada? Não vai. Não vai. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu estava até conversando com você antes da gente entrar aqui no programa. Eu lembro que quando eu era pequena, a professora dava o livro, falava Os Lusíadas, Dom Casmurro, e você tinha que ler, eu estou usando o verbo ter que ler, não sugerido para que você lesse. Tinha que ler num prazo fixo, porque você tinha que devolver um trabalho num prazo fixo. Até porque a gente tem um ano letivo que tem prazos e tem, enfim, evoluções da educação ali que os professores têm que prestar contas, né? Não dá para ficar o ano inteiro casado com o livro, o ano inteiro fazendo o que você bem quer. Eu não sei se exatamente isso é incentivador de leitura, tá? Porque nos Estados Unidos, as crianças pequenininhas, elas recebem o livro aleatoriamente, podem levar para casa os pocket books, né, que eles chamam livros de bolso, e ela lê se ela quiser ou não. Ela escolhe o tema que ela quiser, enfim. Mas se ela lê o livro, ela ganha 1 ponto na nota. Se ela não leu, ok, tira 10 na prova, passa de ano do mesmo jeito. E eu acho que é um jeito muito mais interessante de você literalmente incentivar do que você obrigar. E ela lê no tempo dela, enfim. Professora, terminei de ler meu livro. Vem aqui e me conta a história. Vamos saber se você leu mesmo, né? E o que você acha daquele personagem? Ela conta, faz uma breve resenha ali e ganha o ponto ou não. Tá lá atrás o nosso problema com a leitura? Por isso que agora está diminuindo tanto assim? Só 2 livros, 3 livros aí por pessoa? É isso, Karen? Não sei te dizer. A gente está culpando a tecnologia, né, aqui. Parece que a tecnologia virou um algoz, né? Mas não... Não, eu não... De fato, como eu falei no início, eu não acredito que a tecnologia seja um problema. Seja esse problema. A questão é que a forma mudou. Né? Como o Luciano colocou no começo, que ele estava falando da questão que hoje as pessoas leem vários artigos para fazer um trabalho acadêmico, por exemplo.
E hoje a dinâmica é essa. A gente falava antes, a pessoa lia mais antes. Vamos pegar bem mais antigamente. Lia mais, sei lá, lia 10 livros, não sei, enfim. Lia mais. Só que quanto acesso ele tinha também? Porque hoje a tecnologia, ela trouxe acesso. Então, que nem a nossa biblioteca digital, como eu estava comentando. Ela tem pouquíssimos livros na íntegra. A maioria são artigos, são trabalhos acadêmicos, são capítulos de livros, que para um trabalho acadêmico é o que mais vai ler. E aí ele vai ter, o aluno, no caso, né, que vai estar fazendo, por exemplo, uma tese, ele vai estar tendo acesso a uma dinâmica muito maior, a muito mais autores, a muito mais pesquisas, um leque muito maior. Tanto pelas bibliotecas digitais, como pelos e-books, como pelo acesso aos livros, como acesso às bibliotecas. Hoje, se ele quiser ler um livro, ele precisa de um livro para a tese dele, que só tem lá em Manaus, isso vai ter um intercâmbio muito mais fácil, que eu nem sei como que era antigamente. Aliás, antigamente não existia, eu acredito, né? Eu estou tentando achar aqui nos papéis, enquanto você está falando, a idade. A média de idade dos leitores brasileiros, porque isso também foi pesquisado. E se não me engano, deixa eu ver aqui, variação do número de leitores, 57% mulheres, 43% homens. Meninos, o que está acontecendo? Eu acho normal, eu acho que traduz a porcentagem de homem e mulher no Brasil mesmo. Só porque tem mais mulher e menos homem? Eu acho que uma coisa natural. Segundo, pela nossa vivência acadêmica, eu vejo que cada vez mais você vê mais mulheres em sala de aula do que os homens nas universidades. Então, eu acho que deve ser feito um estudo, né? Por que as mulheres elas estão ocupando mais as cadeiras nas universidades. Essa é a sensação que eu tenho, mas eu não posso confirmar isso. Através dessa impressão aqui... Mas a sensação é essa. Eu também tenho a sensação que as mulheres elas estão mais dedicadas do que os homens nos estudos também. E o que eu acho, por um lado, uma coisa muito boa, quando você vê que a mulher está ganhando esse espaço e conquistando espaço. E, por um outro lado, um lado negativo. Por que os homens estão se afastando do caminho acadêmico, talvez, ou da maior leitura, né? Por que isso? A outra coisa que eu acho também importante é pensar que, você estava falando dos Estados Unidos, né? Como a relação nos anos 70, talvez, né? Que você não tem tanta... A informática começa a surgir ali nos anos 70. Você tem uma questão de que a autoridade também, mas a autoridade no sentido não de repressão, não é isso, da família e da escola, ela é muito mais segura porque a informação está no pai e na mãe. Então, não tem como ele ter informação. No momento que você tem uma internet 4G, ele tem informação que ele não depende mais do pai nem da escola. Não dá um toque, então você tem uma inversão da autoridade. Né? Isso acarreta outros problemas sociais, eu como sociólogo pensando que não cabe aqui discutir nessa aqui, mas que a gente vai ver a consequência nas questões violentas, nas questões de violência, porque a autoridade hoje não está mais... É um outro problema. Porque caráter você não aprende no livro, né? Isso, né? Então, caráter é pai, aquela mãe, sensação enfim. de que só porque você tem muita informação, você não precisa mais do caminho do professor nem do pai, porque acha que informação é conhecimento. E conhecimento não tem a ver com informação, tem a ver com processo de experiência, de aprofundamento. Né? E tem muito mais. E tem muito mais. De novo para o intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais sobre esse assunto. Daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso programa Assembleia Debate. O papo aqui é leitura. São os hábitos de leitura versus tecnologia. Eu tenho um dado aqui, agora eu achei a pesquisa que diz que o maior número de leitores está entre os 18 e os 24 anos. Que fenômeno é esse que acontece? E o menor número de leitores está entre os 50 e 70 anos. Uai! Desaprendeu a ler? O que aconteceu será que ali? Eu não tenho tempo para ler, né? Justo na faixa dos aposentados, 18 a 24, né? Os aposentados aí que deveria ter tempo, não é? Ou eles não têm acesso à tecnologia?
A gente tem que pensar que essa geração dos 50 e 70 talvez teve menos acesso no passado a uma escola... É muito analfabeto também. É muito analfabeto. Muito a gente tem que analfabeto. ver, né, esses 50 e 70, qual é o nível que Hoje ele está teve. o reflexo lá desse passado, daí esses números. E eu acho que do 18 ao 24 é o período que você está Faculdade. tentando entrar na faculdade, talvez tenha, não sei, eu acho Vestibular, que vestibular, uma pressão maior. Porque a leitura tem uma utilidade e as pessoas funcionam muito em torno do que é útil. Do que é útil, exatamente. Do que serve para mim agora, né? Vamos lá. Aí, bem, se isso vai se tornar na velhice um passatempo, um entretenimento, é outra questão, né? Acho que na velhice está mais para palavras cruzadas, né? Do que realmente o hábito de ler, né? Vai depender de quem, né? E de repente outras artes, né? Artes plásticas, música, ele pode fazer outras coisas, não só dedicação à leitura, que é uma forma de você desenvolver outro tipo de conhecimento também. Outro tipo de conhecimento. Isso. Agora, se a gente fala que o exemplo vem de dentro de casa, do pai, da mãe, que incentivam você a ler, enfim, a gente também tem um exemplo na parte social das escolas. Mas daí eu vou para o que eu estava conversando com vocês aqui anteriormente. Os professores de escolas públicas não ganham muito bem comparando com os professores de escolas particulares. Será que eles estão lendo também? Estão tendo dinheiro para ler? Para comprar livro? Em média, quanto custa um livro? 22 a 27 reais? Em média? Por aí, 30, tem livro de 60. Tem livro de 60. Será que tem dinheiro para comprar livro? Tem a biblioteca das escolas. As escolas geralmente têm bons livros. A questão é pensar se essa pessoa que está educando agora foi educada também. Como é que veio essa educação dela, né? Na verdade, o que a gente, em relação ao Brasil, a gente tem que pensar como que a gente rompe um ciclo de exclusão em relação à leitura e à escrita, né? Ou seja, muitas dessas pessoas não têm na família alguém que tenha esse hábito e tudo que a gente está discutindo. Aí a questão é como romper esse ciclo, né? E aí, mais uma vez, mais do que pensar hábitos de leitura versus tecnologia, talvez a gente tenha que pensar hábitos de leitura e tecnologia, né? Que é o que a gente está discutindo aqui, né? Que eu acho que é uma conclusão aqui nossa, que não pode ser pensado como contrários. Né? Tem que ver como ferramentas que possam trazer esses jovens que às vezes a família não teve o hábito de leitura como ele foi construído no início, né, do mundo burguês no século XIX, para uma forma de leitura atual, mas que façam com que ele ingresse, tome gosto por isso, né? Então, pensar, né, hábitos de leitura e tecnologia. Né? E tecnologia. Agora, ler na internet é mais fácil do que ler no livro. Não estou falando de e-books. Estou falando de você visualizar um jornal, Folha de São Paulo, e você ler na internet. Você tem todo o acesso a mídias, colorido, pisca, você pode assistir a um vídeo, né, clicando ali. Já linka com outra informação. E o texto é sim diferente. O texto é sim diferente. Eu, como jornalista, sei, a gente escreve diferentemente na internet. Porque na internet, volto a dizer, é uma leitura mais rápida, uma leitura de intervalo. Né? Tô dando um gap de... Tô dando tem uma outra questão também, né, da internet, que hoje em dia com essa questão de eu quero ler, eu quero que o meu site suba mais, esteja lá na frente, o jornalista já tem que escrever, verdade. O que já você pensando quer ler. nas palavras-chave, naquela palavra que vai estar mais acima, para o site poder estar sempre lá em primeiro na busca do Google, para estar sempre vendendo. Então também tem essa questão que muda a forma de escrever. Uma forma quase publicitária, né? Uma forma publicitária. Então, se eu for falar nisso, se eu for entrar nesse quesito publicitário, aí a gente já vai... Aí muda tudo, Você acha que realmente facilitou? Se a gente está facilitando mais o texto pela internet, quer dizer, está ficando mais simples. Eu falo, eu escrevo, você lê, você entende. Deveria estar aumentando, né, o número de pessoas aí... Será que os livros não estão acompanhando essa linguagem? Eu acredito até que as pessoas elas estão lendo, vamos ver, a carga de leitura pode ser até maior. Lendo, todos estão, não livros lendo, exatamente. Não livros exatamente. E aí a gente tem que entender que também, às vezes, na pesquisa, quando você entende que a pessoa lê só 2 livros... parece que nos livros está a forma correta, isso, e que na internet são coisas sempre mais superficiais. E pode ser, tudo bem, pode ser, mas não necessariamente, né? Não necessariamente. Acredito também que agora, se você vai ter um déficit
um déficit na escrita formal, se você vai ter um déficit no repertório, isso eu também não posso dizer que essa leitura esteja errada, porque realmente é nos livros mais densos e mais complexos que você vai criar um vocabulário mais robusto. Né? Então agora depende qual é o projeto que nós queremos. Não sei qual é o projeto que nós queremos, qual é o projeto que o Estado brasileiro quer. Né? Desenvolver pessoas com um vocabulário mais robusto, mais técnico. Essa é a discussão que está em aberto, né? É só... Mas uma questão que eu acho interessante também com relação à pesquisa, que a gente questiona nessa pesquisa, será que só estão lendo isso mesmo? Porque quando você pega as pesquisas de livros, os livros não param de crescer, a venda de livros não para de crescer. Não tem editora fechando. Não tem editora fechando. Se você pega de um ano para o outro, sempre tem aumento. Os e-books estão disparados em venda. A Amazon, sim, então, é um fenômeno do quanto de aumento de um ano para o outro. Então, eu me pergunto, né? Para onde estão indo esses livros? Será que as pessoas estão só consumindo, Eu vou fazer uma outra pergunta, então. Vou fazer uma e outra... não estão lendo? Vou fazer uma outra pergunta, então. O que vocês vão dar de presente de Natal? Tem algum livro aí na parada? Pra alguém? Da família, dos familiares, né? Tem, Luciano? Eu sou um filósofo que me dá direito a não dar presente de Natal. Bom, ele já se expõe Então, não tenho, acho que vou... Não tem porque você não dá. Eu não nem dou livro, presente, nem não livro. Não dou presente. Nem livro. Você tem alguém que você vai dar livro esse ano? Geralmente, se eu der um livro, é para minha família, no núcleo central, pai, mãe, irmã, talvez. Mas tá previsto aí a compra de um livro pro Natal? Tá previsto pro meu pai, né? Pro seu pai? Vamos ver se ele vai gostar. Tomara, né? Tomara. Só não contar que o presente ainda antes de dar, né? Você vai dar livro nesse Natal ou não? Quando eu tava brincando com você antes de começar, né? Eu sou a tia chata que dá livro, né? Crianças, vocês vão ganhar livros esse ano de novo. Eu dou livro, sim, sempre. Eu priorizo dar livro. Se eu puder escolher dar livro, eu normalmente dou livro de presente. Quando eu vou dar um presente. Por exemplo, falando em livro infantil, assim, obviamente a gente tem que ver a questão da classe social e tudo mais. Agora, os livros infantis são incríveis. O trabalho gráfico e quanto que eles atraem, assim. Minha filha se sente muito atraída pelos livros. 3D, inclusive, bastante. Né? Abre em 3D. E os textos, às vezes textos interessantes, sim. Assim. Você tem vários escritores, Mia Couto, que tem livros interessantíssimos para o universo infantil. Então, assim, vem se desenvolvendo. Agora, assim, que eu queria retomar que aquela questão de hábitos de leitura e internet, linkando com o que o Cláudio estava falando, acho que um dos grandes papéis do professor, do bibliotecário no futuro é orientar, fazer com que a pessoa consiga encontrar na internet uma fonte segura, que ela consiga, né, ter uma consciência mesmo de como navegar e qual a fonte que ela está utilizando. Porque você tem, por exemplo, indexadores que têm artigos que são absolutamente confiáveis, é o que há de ponta naquele tipo de pesquisa, né? E tem você muita vai no coisa Cielo, errada também. E tem muita coisa, assim, ou seja, um dos trabalhos nossos, talvez um dos mais importantes, não vai ser mais ou menos, né, isso é que o livro era, né, um depositário, um depositário de conhecimento, mas fazer com que a pessoa consiga navegar bem por esse mundo de informação e que consiga encontrar um texto rápido quando que ela queira, mas encontrar também um texto seguro, com referência acadêmica, quando ela também necessite, né? Bom, acho que esse programa deixou claro aí que, no final das contas, no frigir dos ovos, no estalar enfim, ler faz bem, forma um adulto, forma uma pessoa, faz você ter interações sociais, né? Que você tem como discutir, enfim, e tem como conversar, né? Na verdade, tem o que conversar, isso, né? Na verdade. Bom, nosso programa está indo já para o finalzinho, mas ainda tem um tempinho para vocês deixarem as suas considerações finais, se eu quiser entrar em contato com você, ou pegar um livro aqui na Assembleia, enfim. Como é que eu faço? Não, aqui a Biblioteca da Assembleia, né? É só para os funcionários. É só para os funcionários, mas pode vir aqui consultar, tem casa muita é aberta coisa, a casa é aberta. Entrar e consultar na biblioteca. Muitas pessoas, inclusive, usam a biblioteca hoje para concurso, para estudar direito, porque a gente tem uma área, né, de direito muito grande. Então, as pessoas vêm, usam mesmo, utilizam, então está aberto aí, que as pessoas venham. Se quiser entrar em contato com você, para saber de detalhes, enfim, como é que faz? Pode enviar um e-mail para karenfaraújo@gmail.com
A gente E pode ali você esclarece qualquer dúvida. Estamos não é tirando as dúvidas aí Por necessárias. favor, você, Cláudio. Só queria agradecer pelo convite, né? E retomar, só finalizar que eu acho que a gente fez aquilo que o Luciano falou, né? Não é um debate tecnologia versus o livro, né? São as duas coisas juntas e eu acho que as pessoas têm que aproveitar, leia os livros mais densos, crie vocabulário e também crie outras formas, também aproveite das coisas que estão na internet e nesses sites mais modernos. Ótimo, ótimo. E se eu quiser entrar em contato com você, ou vou lá na faculdade, como é que eu faço? Pode Algum ser. aluno aqui que está assistindo você falar, está querendo conversar sobre Alguma notas? coisa, pode ser. Qualquer conversa, claudio.sa@fmu.br. Muitíssimo obrigado, querido. E Obrigado. você, Luciano? Também a tônica foi essa, né? Nossas bom. ideias foram muito convergentes, né? E a ideia é essa mesmo, leiam, né? Leiam os livros, leiam os sites, leiam artigos, leiam o que está escrito nos jogos de RPG e que se apropriem disso, porque isso é interessante, Faz bem pra diverte saúde, né? e é útil também, né? Quem né, não consegue realmente se apropriar do mundo da leitura e da escrita encontra muita dificuldade na sociedade atual, né? Então, acho que isso é essencial, né? Eu vou, então, agradecendo aqui a presença de vocês, vou terminar o programa com essa frase que eu deixei grifada aqui. Ler bastante pode fazer uma pessoa vencer na vida e melhor, ampliar a sua condição socioeconômica. Fica aí esse pensamento para vocês digerirem, enfim, com o finalzinho aí do nosso programa. O Assembleia Debate vai ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado no nosso próximo programa. Até lá, tchau!